A Morgana foi uma peça de palco apresentada no CCB em 2017 a convite da BOCA, Bienal de Arte Contemporânea, que foi uma saída da minha zona de conforto. A minha prática é principalmente ligada à produção cinematográfica e eventualmente na videoinstalação para instituições artísticas. E o que aconteceu com esta experiência foi que eu acabei por trabalhar para palco um texto que tinha sido pensado para ser um filme de longa-metragem. O que aconteceu aqui foi que me permitiu, e nesse sentido não foi consciente, permitiu-me desenvolver o tal objeto de filme também que eu estava a fazer. Por isso houve materiais que foram produzidos para a peça que vão transitar e vão ser readaptados para o projeto de filme. Isso foi uma questão que não foi premeditada, que apenas mais tarde eu percebi que havia essa possibilidade e, na verdade, mais do que eles transitarem de ser trabalho que pode ser reutilizado e retrabalhado, foram materiais que, estranhamente, serviam para aquele dispositivo, mas ajudaram-me a pensar a forma do dispositivo do filme e como é que eu deveria construir o filme para ser justa para aquele texto que tinha sido criado. O mesmo acontece com a possibilidade de desdobrar a obra numa instalação vídeo, que depois terá uma série de outras componentes. Por isso a experiência foi muito gratificante, embora tenha sido um bocadinho uma saia justa, não é? Como eu referi, um território de desconforto, em que foi uma experiência positiva dentro da minha prática artística, mas que eu acho que teria que ser aperfeiçoada, porque era realmente uma linguagem de que eu não tenho experiência nem de que eu domino. Por isso eu encarei a experiência também como um laboratório. E os colaboradores que procurei para colocar essa peça em cena eram pessoas bastante mais experientes dentro desse outro mundo e que eu acho que foram colaboradores fulcrais também para me ajudar a desenvolver a peça e a torná-la possível naquele espaço. Embora tenha acabado por criar um objeto que também lidou com a linguagem audiovisual, e eu acho que é claro, ou foi claro de alguma forma para o espectador no resultado final do que foi feito, de onde é que eu vinha, ou depois é que são as minhas raízes enquanto autor. Mas eu acredito num processo de acumulação de experiências e acredito que alguém com a prática se vai tornando melhor naquilo que faz, de alguma forma, vai controlando melhor as opções e as soluções que encontra. E nesse sentido eu sinto um handicap e sinto que para mim foi quase como regredir em relação a uma outra maturidade que eu sinto que tenha atingido noutros conteúdos do trabalho que tenho feito até então. Então, a questão da ficção e da não ficção, ou da ficção do cinema documental, eu acho que são questões que são transversais ao trabalho que tenho vindo a desenvolver. Nesse sentido, estavam presentes na peça como estão presentes nas outras obras. E ao mesmo tempo sinto que essa preocupação
de perceber que essas fronteiras e esses limites são bastante mais diluídos do que se calhar foram anteriormente ou tradicionalmente. Embora esse seja um espelho com a sociedade contemporânea que vivemos. Esta ideia de que nós, o que interessa hoje em dia é a plausibilidade, o make-believe, a performance mais autêntica, o simulacro. No fundo, como é que nós criamos representações do mundo e as organizamos. O que eu sinto aqui durante este workshop é que essas ansiedades e essa necessidade de perceber como é que se traduzem essas ideias para um suporte, seja o do audiovisual ou até há projetos aqui de participantes que até envolvem componentes escultóricas e de ocupação do espaço ou da performance e que procuram, que eu percebo que encontram o problema e procuram formas de as traduzir e de as efetivar. Então, nesse sentido, este workshop é a tentativa de dar resposta a algumas questões que eles tenham ou algumas problemáticas que eles encontram neste momento no desenvolvimento desses projetos. Eu hoje em dia, ou se calhar já há alguns anos, não é? Com esta necessidade de tentar rotular e tentar organizar ou arrumar o trabalho numa coisa ou noutra, o que tem vindo a acontecer e o que eu sinto é que comecei a utilizar uma palavra que por si só no início não queria dizer muito, que é a ideia de paraficção, que até foi um conceito que eu apropriei e que é mais indicado para a literatura, que já existia na teoria literária. E o que eu tenho visto é que, entretanto, o discurso das pessoas, estou a falar do público, dos moderadores ou até de críticos, é a tentativa também de levar esse conceito e de tentar explicar e tentar até agregar uma família de pessoas que fazem, que jogam ou que se detêm nas mesmas problemáticas e acabam por encontrar estratégias que se calhar são estratégias que eu encontrei para resolver determinadas questões que surgiram. E daí darmos as boas-vindas à paraficção. Eu acho que as várias dimensões ou os vários outputs de cada projeções que eu de alguma forma crio acabam por ter linhas que as cosem, que são linhas comuns, mas depois têm problemáticas distintas no sentido em que fazer uma peça de teatro é distinto de fazer uma instalação, que é distinto mas se calhar é raiz e a origem é a mesma. Nesse sentido, se calhar há uma série de interesses que são transversais e que eu acho que são reconhecíveis, embora muitas vezes as temáticas desses projetos sejam muito distintas. No caso do Fata Morgana, lidava com conflitos políticos e interesses geoestratégicos e um bocadinho como é que nós acedemos à informação, o que é democracia num lado do mundo, o que é democracia no outro, o que é democracia na boca de uma pessoa, o que é democracia na boca de outra. Ou, por exemplo, na Transnistria, que é um enclave pró-russo na Moldávia, que dará origem a um filme que se chama Extinção, ou um
filme como o Eldorado 21, depois tem um detour para o Burial of the Dead, que é uma instalação de 3 canais. O meu interesse, se quisermos, baseia-se no real. E enquanto alguém que encara a tarefa do realizador como alguém que traduz a linguagem do real numa linguagem audiovisual. E esta ideia de tradução é extremamente, eu acho que é extremamente rica, e tradução quase no sentido benjaminiano do termo, que é, não é dizer o mesmo, mais uma vez. E se calhar é uma das poucas situações em que conceitos como a fidelidade e a liberdade se encontram de mãos dadas. Porque para uma tradução ser razoável, ser boa, não quero estar a utilizar adjetivos qualitativos, ela teria que se desvincular desta origem de alguma forma, ao mesmo tempo que pretende uma honestidade, ser fiel. Por outro lado, interessa-me precisamente trabalhar esses limites do cinema de ficção e do cinema de não ficção, e se calhar utilizo os dois polos para tentar quase jogar com essa fronteira, com esse limite. Outra questão que me atrai é a ideia da etnografia modificada, em que nós, no fundo, te deslocas a um espaço que não é o teu, um território muito concreto, em que vais analisar e representar a paisagem e as pessoas que ali habitam, mas que ao mesmo tempo as pessoas são conscientes daquilo que estão a fazer para o filme, e há um diálogo e uma dialética que interfere depois na própria visão do filme. E há um jogo que é feito nas distâncias e nas proximidades, porque isto de filmar outras pessoas, no fundo, é quase uma transação, não é? Mas há sempre essa ideia de limite que me interessa, pode ser um limite geográfico, um limite físico, um limite de perceber onde é que está um limite entre o facto e a ficção. E eu acho que são constantes no trabalho que vem. Depois, os outputs é que têm que ser diferentes e têm que ser pensados para, nomeadamente, as audiências e o comportamento das audiências no espaço em que